Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. Eu tomo a escritura que se encontra em Isaías 55, do verso 1 ao 3, muito embora eu sugiro que você leia todo o capítulo. É um capítulo pequeno, tem apenas 13 versículos, mas são 13 versículos que falam ricamente aos nossos corações. Então, Deus aqui está censurando o homem que gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão e que busca deleites naquilo que realmente não é felicidade. Deus está nos orientando para buscar aquilo que é de real valor, não aquilo que é mera fantasia, ilusão, miragem e alucinação. A humanidade hoje, mais do que nunca, está deixando aquilo que é real e buscando aquilo que é fantasia. Como ocorre este processo? Bom, é uma trágica história a forma como a humanidade está vivendo hoje. A criança que já desde a tenra idade ela tem o celular na mão, é importante nós sabermos que a criança ela não sabe distinguir a fantasia da realidade. Por isso é muito temeroso que a criança assista à televisão. É muito temerário isso, porque ela está moldando o seu conceito do que é realidade. Então, quando as crianças elas veem televisão, como elas não sabem distinguir o que é fantasia daquilo que é realidade, então aquelas coisas que elas estão assistindo, aquilo ali está moldando a sua percepção da realidade. Então ela vai crescer com aquela deformação. É bem verdade que o ser humano, ele nunca tem uma percepção muito clara entre fantasia e realidade. Porém, quanto mais nova a pessoa é, então mais incapaz ela é de ter essa percepção. E o adulto também, deixa-me tirar a fantasia. Se você pensa que você sabe distinguir com clareza, se você sabe discernir percepção, se você tem uma clara percepção do que é fantasia e do que é realidade, bem, eu quero te dizer que ninguém tem com clareza a percepção da realidade. Então, para que a gente não entre num debate, deixa eu dar logo um exemplo, tá bom? Até mesmo o que a gente chama de realidade é simplesmente a forma como a gente percebe o mundo ao nosso redor.
O que a gente chama de realidade é uma mera interpretação que o nosso cérebro faz daquilo que nos rodeia. Então, deixa eu só dar um exemplo, tá? Já falei isso muitas vezes, mas lembrar, ou talvez alguém que nunca ouviu eu falar isso. Quando você dobra o joelho e você vai pedir alguma coisa a Deus, você vai receber aquilo de Deus ou não? Deus vai atender a sua oração ou não? Se Deus vai atender a sua oração ou não, depende da sua percepção da realidade. Aquilo que você acredita torna-se a sua realidade. Então, lembrando, Deus tem a verdade, o diabo tem a mentira, o ser humano tem a realidade. O que é realidade? É aquilo que você decide acreditar. Como disse Henry Ford, não importa se você acha que você vai vencer ou se você acha que você vai perder. De todos os modos, você está certo. Claro, quem acredita que vai vencer, ele vai vencer. Mesmo que ele não tenha êxito na primeira tentativa, mas ele, na segunda tentativa, ele já vai mais bem preparado. E se não conseguiu na segunda, ele descobre onde foi que ele errou, e aí na terceira ele já tem mais chance. Ele vai descobrindo seus erros até que finalmente ele obtém êxito. Por quê? Porque ele acreditava que ia ter êxito. Como o inventor da lâmpada, Thomas Edison, ele fracassou centenas de vezes. Só que a maneira como ele via, a percepção da realidade que ele tinha era diferente da maioria. Quando um repórter perguntou para ele: é verdade que você fracassou centenas e centenas de vezes? Ele disse: não, eu simplesmente descobri centenas e centenas de fórmulas que não funcionavam. Entende? Então, se você acha que você vai vencer ou se você acha que você vai perder, você está certo. Aquilo que você acredita torna-se a sua realidade. Então, quem acha que vai perder, ele tenta a primeira vez, não conseguiu, ele fala: eu sabia que não ia dar certo. Quem acredita que vai vencer, ele tenta. Se ele não conseguiu da primeira vez, ele fala: bom, desse jeito não deu certo, então eu vou tentar agora desse jeito. Então, se não deu certo, ele fala: onde foi? O que foi que eu fiz que não deu certo? Fala: eu errei aqui, então eu vou consertar aqui. Ele vai consertando até que, finalmente, ele consegue. Por que finalmente ele consegue? Porque ele sabia que ia conseguir. Então, a pessoa, quando ela ora a Deus, ela pede algo a Deus, se ela foi atendido logo de imediato, porque ela creu, ela fala: eu sabia que Deus iria me responder. Se a pessoa que vai duvidando, ela pede e Deus não respondeu, não atendeu ela de imediato, ela fala: eu sabia que Deus não ia me ouvir. Por quê? Porque, vamos aqui, depende da coisa para a qual você olha. Se você vai pedir algo a Deus, mas você vai olhando para os seus erros, as suas falhas, tudo aquilo que o diabo te mostra, o diabo vai te mostrar 1000 razões pelas quais Deus não irá te atender. Se você vai diante de Deus olhando para os erros do homem de fora, você vai duvidar, você vai descrer. A pessoa que descrê, ela não é que exatamente ela descrê, ela crê na coisa errada. A pessoa que ela pede algo a Deus e ela fracassa em receber, não é que ela exatamente duvidou da resposta de Deus, é que ela creu na negativa de Deus, ela creu na sua indignidade, ela creu na sua incapacidade, ela creu
na coisa errada. Como Pedro. Quando Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, para ir ao encontro de Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele creu na capacidade de andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da promessa e ele olhou para as ondas, ele creu na capacidade das ondas afundarem a ele. Então você está sempre crendo em algo. Tem pessoas que ela crê no problema mais do que crê em Deus. Tem pessoas que crê na doença mais do que crê na cura. Então, a sua fé, ela se move na direção do seu foco. Se você, quando ora a Deus, o seu foco, a sua visão está na sua indignidade, nos seus erros, nas suas falhas, então você vai crer nisso. Mas quando você ora, você então olha para a promessa, você vai crer nisso, entende? Isto se torna a sua noção de realidade. Agora, como eu estava falando da criança que vê televisão, ela não tem uma percepção de realidade de quase nada. Então, a televisão, o celular, seja o que for que a criança está assistindo, aquilo ali vai formar a noção, a percepção de realidade dela, e toda a vida dela vai se basear naquelas primeiras crenças da infância. O resto tudo ela vai interpretar de acordo com as primeiras informações que ela recebeu. Isso é que é tão grave. Então, hoje em dia, nós estamos na era da telinha. Então, como eu li a escritura ali, por que você gasta seu dinheiro ou seu tempo naquilo que não é pão? Hoje, gente, tem crentes que têm Netflix em casa, é o cinema em casa. O crente não vai no cinema, mas o diabo colocou o cinema dentro de casa. Então, nós devemos pensar nessas coisas. Em que é que nós estamos investindo o nosso tempo? O diabo está constantemente moldando a percepção de realidade da humanidade. Então, uma pessoa que ela gasta o seu tempo meditando na palavra de Deus de dia e de noite, a percepção, a noção de realidade dela está baseada na verdade, que é a palavra. Mas a pessoa que gasta o seu tempo assistindo as coisas que o diabo está mostrando para ela, ela vai ter a percepção de realidade dela baseada na mentira de Satanás. Então Jesus Cristo chegou a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por que não? Porque toda percepção de realidade da humanidade está se baseando naquilo que o diabo diz. O diabo diz através do cinema, através do celular. Então hoje tem gurus, mestres ensinando tudo. E até mesmo, olha gente, eu sou a favor da medicina, tá certo? Então, Deus está na medicina, mas o diabo também. Então, Deus usa bons psicólogos, mas o diabo também. Deus usa bons psiquiatras, mas o diabo também tem os seus. Então, você tem que ter discernimento até de onde você vai buscar ajuda. Eu fui convidado para dar uma palestra em uma escola, estava falando isso ontem aqui na igreja. Então, uma psicóloga, ela deu uma palestra lá que tornava inviável, impossível a vida conjugal. Uma mulher não pode suportar nada. Quando ela sentou do meu lado, eu falei, você é casada? Ela falou, sou. Eu falei, você vive com seu marido? Ela falou, não. Aí eu vi, então, óbvio, claro que não.
nenhum marido suporta uma feminista. Então nós temos que ver aonde é que a nossa noção, nossa percepção de realidade está sendo moldada, se é na televisão ou se é na palavra de Deus. Por isso, tome o conselho de Deus. Deus disse: bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, tenha como fonte da sua realidade a verdade, que é a palavra de Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.